quero pegar a hora que você fala assim, ser autêntico, né? Paga um preço. Tudo paga um preço. Ser autêntico paga um preço, não ser autêntico também paga um preço. Aí nós temos que fazer essa mediação de que preço nós estamos dispostos a pagar. Eu prefiro ser autêntica e pagar o preço sendo eu. Porque senão fica muito mais caro. Você fica mascarando a sua essência, você fica ali tendo que se acoplar a tudo que uma sociedade diz que é correto. Uma coisa que você às vezes não gosta, tem que ficar se apertando, se reprimindo para caber no mundo do outro. É também um preço muito alto. Um preço muito alto porque na expectativa de querer agradar, as pessoas vão saindo, elas vão se distanciando da gente, porque a energia que ela precisa, verdadeira, é aquela que a gente possui. E se a gente não está na nossa integridade, automaticamente essas pessoas elas vão se distanciar, porque elas não vão encontrar aquilo que elas precisam. Todas as duas facetas têm um preço a pagar. O que nós precisamos de entender aí é qual o preço ficaria melhor para se adequar para o nosso dia a dia, para a nossa realidade. E quando nós vamos falando de autoconhecimento, eu adoro esse tema, porque eu acredito que o autoconhecimento é libertador. Todas as vezes que eu falo de autoconhecimento, eu falo de liberdade, de você se permitir ser quem você é, independente de... Porque a pessoa que gosta de você do seu jeitinho. Às vezes, pode ter ali uns embates de ideias, pode ter ali umas opiniões divergentes, mas não tem nada a ver com gostar da pessoa verdadeiramente. Porque quando eu gosto, eu respeito. E eu tenho certeza que a pessoa também que gosta de mim, ela vai me respeitar. A gente releva alguns momentos, porque às vezes quando a conversa fica muito acalorada, né? Cada um com seu ponto de vista. E é normal, é natural ter um afastamento de repente, mas isso, se for verdadeiro, com o passar do tempo, tende a ter uma nova aproximação, tende ali a rever, a reconsiderar aquele ponto de vista, mas ver que nenhuma das duas pessoas precisou de ferir a sua própria integridade para caber no mundo do outro, para poder ali o agradar, né? Quando eu busco muito agradar o outro, porque de certa forma eu estou com muita dificuldade de me agradar. E eu preciso caber no mundo de alguém para me sentir pertencente, para preencher aquele vazio que eu não sei de onde vem. Só que é um preço muito alto a se pagar. Com autoconhecimento, isso fica libertador. Vai nos dando a chave necessária para fazer os movimentos que a gente precisa no nosso dia a dia. E como a gente trata também de espiritualidade, ainda que a gente tente fugir da nossa própria essência, o nosso espírito vai nos moldar e nos levar justamente para aquele caminho que a gente tenta às vezes escapar, fugir. Porque se está no nosso projeto de vida, nós vamos passar por que tiver que passar, mas vai acontecer. Ter essa consciência nos ajuda a manter íntegro dentro da nossa essência. Porque eu sei que, querendo ou não, eu posso sofrer um pouco mais. Quando eu escolho, opto por um outro caminho, que seria de agradar a todos e não me agradar e não conseguir ser eu mesma. Mas lá na frente, falar, poxa, eu corri tanto, eu driblei tanto em toda a situação e acabei parando no mesmo lugar. Claro que com um pouco mais de experiência, assim esperamos. Mas a gente para sempre no mesmo lugar. Quando você fala da questão de cópias, né? O que me vem é tipo que, diante de tantas cópias, ser autêntico já é assim um ato revolucionário. Quando você consegue verdadeiramente a sua autenticidade e se posiciona dentro dela, já é um ato muito revolucionário. Porque mostra ali que você consegue se apoiar, você consegue se validar. E aí você traz outro ponto muito importante que eu acho que nós precisamos de ter em mente e de falar abertamente o quanto a gente fica sem o nosso próprio poder, nosso empoderamento, fora da nossa essência. E daí as pessoas não sabem por que não dá bem no trabalho, não dá bem nas relações, não dá bem com os amigos. Porque quando vai ver, ela não consegue ser ela não tem potência, ela não tem vibração, aí ela não tem sintonia. E se não tem sintonia, não tem frequência, vai ficar sozinha chorando pelos cantos e tentando moldar aquilo que alguém de repente disse que é certo, disse que seria mais legal de ela fazer. Ou seja, essa moeda do autoconhecimento é uma moeda muito valiosa. E quando você consegue, dentro desse momento do autoconhecimento, expressar, mostrar a sua autenticidade, melhor ainda, sabe por quê? Porque a vida fica simples. A gente não precisa de fazer força. A gente não precisa de toda hora ficar pisando em ovos, tentando entender será que eu posso falar dessa forma? Será que eu posso olhar assim? Não, eu sou simplesmente eu. Ah, mas será o que a pessoa vai interpretar? Não sei. Eu posso fazer cara de maior linda, maior fofa e a pessoa não gostar de mim. Ela não vai gostar de mim porque eu fiz a cara de fofa. Ela não vai ficar um pouco mais simpática comigo porque eu fiz uma cara de fofa. Porque o que chega primeiro é a nossa vibração, é a nossa sintonia, é a nossa frequência. Se nós estamos aí tendo muitas dificuldades
de conseguir nos colocarmos verdadeiramente no mundo, é interessante olhar assim para essa questão da autenticidade. Pois é, as pessoas se esquecem, mas a vida em si, ela não esquece. Por quê? Eu vou agindo dentro ali de um automatismo, de um personagem que eu criei, porque eu acho que eu vou agradar alguém. Só que as consequências que a vida vai me trazer, isso daí eu não tenho como disfarçar. Isso aí eu não tenho como moldar, porque é sintonia e vibração. Se eu estou sintonizada, vibrando alguma frequência, é essa frequência que eu vou atrair. Por isso que é interessante esse trabalho de voltar para dentro e perceber se eu estou sendo eu mesma, se eu estou sendo autêntica diante daquilo que eu faço, porque às vezes a falta de autenticidade, ela tá ali moldando ou escondendo algumas dores. Existem muitas pessoas que têm uma fragilidade excessiva, que são pessoas sensíveis, são pessoas intuitivas, e quando elas não se conhecem, elas acreditam que são fracas. E para não se contactar com essa essência que é natural, que é genuína, ela se molda no personagem desagradável, que aí vai querer afastar todo mundo, que aí não vai demonstrar sensações, sentimentos e emoções. Porque para ela isso é ser frágil, isso é ser fraco. Frágil não, ser fraco. E ser fraco é uma coisa, ser frágil é outra coisa. Ou seja, ela vai moldar uma personalidade, ela vai moldar alguns aspectos que não condizem com quem é a essência dela. E depois isso é um preço muito alto a se pagar. Porque o fato dessa fragilidade ser disfarçada, ela não deixa de existir. Toda aquela manifestação que a gente não coloca para fora, pode ter certeza que ela tá ruminando para dentro. E aí ficam pessoas amargas, ficam pessoas distantes da própria essência e fica nutrindo uma dor desnecessária, porque não conseguiu verdadeiramente manifestar a sua autenticidade, acreditando que tinha que agradar o outro e do jeito que não agradaria. E isso daí é algo muito difícil de se manter por muito tempo. A falta de autenticidade, ela é mantida por um período, mas no decorrer dos dias, dos tempos que a gente vai aumentando esses laços de convivência, a autenticidade, ela vai sair. Viver dentro do fluxo e se permitir ser quem é muito mais fácil, é muito mais leve. E eu diria assim, de forma bem resumida, é muito mais gostoso. A vida se torna muito mais prazerosa, porque eu me torno livre, livre de ser quem eu sou. Simplesmente isso. Livre de ser quem eu sou. E tá tudo bem. E tá tudo bem sem ser quem a gente é. Seja inútil para ver o tanto que você é querida mesmo por essas pessoas, né? Isso é muito forte, porque você vai conhecendo verdadeiramente quem é quem são as pessoas, se elas gostam de você ou se elas gostam daquilo que você proporciona a elas. As pessoas que estão embasadas dentro do autoconhecimento e autenticidade, elas são muito mais difíceis de ser manipuladas. Socialmente dizendo, isso não é vantajoso. Percebe que a sociedade, elas preferem pessoas que são bonequinhos de manobra, que pode se fazer tudo o que se deseja, porque não vai ter resistência, não vai ter pessoas que vão criticar, que vão se posicionar contrários. E o mundo vai girando dessa forma. Quanto menos pessoas com autoconhecimento, mais nós chegamos, às vezes, nos lugares que a gente está no momento de hoje, que temos, assim, várias coisas em defasagem e as pessoas não se posicionam. Tá tudo bem. Não tá tudo bem, mas as pessoas não conseguem se posicionar porque não sabem nem como vão se posicionar. E quando a gente fala, né, da questão de uma insatisfação de trabalho, de relacionamento, seja do que for, se eu não sei quem eu sou, muitas vezes eu vou ter essa dificuldade mesmo, de fazer até um planejamento, uma organização para modificar aquilo que eu não estou mais afim de sustentar, aquilo que eu não gosto. E o que vai acontecendo? As pessoas vão vivendo no automatismo, insatisfeita, e o tempo vai passando, essa questão da nutrição de impotência, ela vai aumentando, e a pessoa fica totalmente perdida. E fala, poxa vida, minha vida passou e eu não sei o que eu fiz de bom para mim. Não fez nada. Aí vai perguntar, ela também nem sabe o que seria bom para ela. Ela não parou para ter esse momento para si. Às vezes a gente tem tempo para todo mundo. Só esquece de tirar um tempinho que seja pra gente mesmo. Porque socialmente é dito como se fosse ruim. Você se olhar, você se cuidar, você estar consigo é egoísmo. Isso é vendido e foi comprado. Porque se existe até hoje, se nós estamos ainda nessa frequência e sintonia, é porque existem muitas pessoas que acreditam piamente
nessa verdade, colocou como única e absoluta. E não pararam para ver todas as nuances que isso pode vir a acarretar na própria vida. Porque no momento em que eu quero cuidar dos meus filhos, cuidar dos meus amigos, eu preciso de estar bem. Porque senão eu não consigo nem cuidar deles ou precisar que eles cuidem de mim. Percebe que a inversão, ela foi feita de uma forma assim tão bem arquitetada que as pessoas não conseguem perceber o óbvio. Não tô bem, eu não consigo cuidar. Eu não consigo fazer pro outro aquilo que eu não tenho. Eu não consigo ofertar aquilo que me falta. Eu posso até querer, mas eu não consigo. Não tá dentro das possibilidades. Ou seja, ter esse trabalho de dentro para fora é primordial. Fazendo esse trabalho de dentro para fora, permitir manifestar essa autenticidade, vai permitir também que você comece a se conectar, porque você sentiu. Se você sentiu, vai fazer sentido. Você vai viver de forma mais leve, mais agradável. E a vida vai te começar a conectar com as pessoas que precisam de se conectar, com aquilo que você tem a ofertar e com aquilo que você também precisa de receber, porque são trocas constantes. Mas fora da autenticidade, a gente vai continuar esbarrando e frequenciando com pessoas que não têm nada a ver com aquilo que a gente gostaria verdadeiramente de manifestar. A gente aceitar que a gente é crítico ou não aceitar, a gente não vai deixar de ser. Ponto. E quando nós estamos dentro dessa questão do autoconhecimento e a gente consegue entender que o problema não é ser crítico. O problema é como eu vou usar a minha crítica. É a intenção que eu vou fazer o movimento, tudo muda. Eu gosto sempre de trazer a questão da manipulação, né? Todo mundo fala que manipular é muito feio, é muito ruim, todo mundo coloca numa polaridade negativa. Só que se a gente pegar uma planta, a gente pode manipular para fazer remédio ou para fazer veneno. O que que muda? Não é a manipulação, é a nossa intenção ao manipular. Ou seja, quando nós vamos entendendo tudo isso que coabita dentro da gente e percebendo aonde cada potência tem que atuar, porque tudo tem uma frequência e tem um porquê de ser, eu não vou mais ter essa dificuldade de abraçar aquilo que é visto como negativo, é visto como sombra. Porque se eu nego a minha sombra, eu não vivo a minha luz. Eu não vou ter essa potência que eu preciso de ter nos momentos que se fizer necessário. Uma pessoa que é uma pessoa muito crítica, não tem problema de ser crítico. A questão é quando começa a se autopunir por causa do excesso de crítica. Percebe que se eu critico, eu vou buscar os pontos que eu posso melhorar, que eu posso ali manifestar de uma outra forma, eu vou buscar ali estratégias para fazer diferente, para trazer o novo. Aí eu vou me criticar porque eu tô fazendo igual a todo mundo, eu não sou assim. Então eu vou buscar fazer da minha essência, do meu jeitinho. Isso não é ruim. Agora, se essa crítica tá paralisando, se ela tá te destruindo, se ela tá impossibilitando de fazer os seus movimentos, aí é uma coisa negativa. E que não está sendo usada na potência e polaridade necessária para te impulsionar. Aí é o momento de se preocupar, de olhar. Mas lembrando mais uma vez, eu acolher ou não acolher esses pedacinhos que eu não gosto, eles não vão deixar de existir por causa disso. Eles fazem parte da minha essência. Aí eu gosto muito de trazer a questão do mapa de Odu. Quando a gente fala do mapa de Odu, a gente vai falando dessas habilidades de alma, esses talentos de almas que a gente traz, e vamos entender qual frequência que está nos ajudando a impulsionar os nossos movimentos e quais as frequências estão paralisando a nossa vida por falta de aceitação, ou por um excesso dessa carga, ou por falta de usar essa carga. Tudo isso ali vai fazendo um diálogo interno que a gente precisa de saber como lidar com tudo isso, porque é nosso. Se é nosso, somos nós que temos que aprender a lidar com isso. E nós temos essas questões que trazemos internamente e não tem como fazer de conta que não existe, aprender a lidar com isso é um ato inteligente. E é permitir viver essa autenticidade que a gente está falando desde o começo. Mas isso é um trabalho que é feito dentro do autoconhecimento. Porque se eu não sei quem eu sou, eu vou acreditar em qualquer coisa que dizem que eu sou. E eu vou me invalidando diante de qualquer tipo de acusação que fazem a meu respeito. Eu vou me destruindo porque eu acredito que o outro diz a meu respeito tem mais valor do que aquilo que eu sei de mim. Percebe que a gente vai em camadas muito mais profundas. E tendo essa consciência, a gente começa a se validar e entendendo que ninguém vai te amar, te respeitar, te apoiar se você não fizer primeiramente isso internamente. Aí eu fico deixando aí, né? Joga essa reflexão aí no ar para que vocês consigam entender e trazer para o interno para ver as camadas que nós vamos atuando quando nós estamos dentro dessa frequência. De entender que aquilo que a gente está traindo, a gente de uma certa forma está vibrando, consciente ou inconsciente.
Se está consciente, fazer um movimento para poder mudar. Se está no inconsciente, é buscar formas de trazer para a consciência. E aí a terapia é uma excelente ferramenta para ajudar nesse processo. As pessoas, elas não têm uma tendência de fazer esse tipo de análise. Quando as pessoas percebem a questão do valor, elas vão logo perguntar assim: eu tenho que fazer mais, eu tenho que acordar mais cedo. Vão jogando para escanteio isso que você trouxe agora, essa clareza que você traz. Porque se eu consigo me dar o meu momento de acordar com tranquilidade, de fazer aquilo que eu gosto de fazer de manhã, quando eu for produzir verdadeiramente, eu vou produzir com mais satisfação. E com isso eu tendo a ter melhores resultados. Mas o que a pessoa faz? Ela faz o contrário. Ela acha que ela precisa de se sacrificar mais, porque isso é visto romantizado socialmente, né? Essa pessoa ela se sacrifica tanto. Você viu, ela acorda tão cedo e ela dorme tão tarde. As pessoas vão romantizando o sofrimento de uma tal forma que fica todo mundo querendo viver o que está sendo romantizado. E esquece de viver verdadeiramente na sua própria essência e seguindo esse fluxo natural do simplesmente ser. Se eu já sei que eu manifesto melhor de manhã, ótimo. Vou acordar 5 horas da manhã, vou tomar um banho frio, vou correr, vou fazer o que quiser fazer e tá tudo bem. Mas se eu consigo perceber que eu acordando desse jeito, eu não vou produzir, eu não vou render, eu preciso muito de estar bem embasada no meu autoconhecimento, na minha essência, na minha autenticidade, para quando eu acordar 10 horas e a pessoa falar assim: nossa, você é preguiçosa, você acorda 10 horas. Eu falei: não é que eu sou preguiçosa, nós somos diferentes. Mas para a gente conseguir fazer esse movimento, sem o autoconhecimento a gente não faz. A gente começa a acreditar verdadeiramente que o que aquela pessoa diz a meu respeito é verdadeiro para ela e também é para mim. E eu começo a me moldar. Eu começo a me sacrificar, vou ficando mais cansada, o rendimento vai diminuindo, vou ficando frustrada e quando vai ver, é um ajuste que precisa fazer dentro da sua biologia, dentro da sua própria manifestação, dentro dos seus valores. Percebe que é profundo, é intenso, mas é simples. Não é uma coisa impossível de ser feita. Basta ter uma determinação e começar devagarzinho, gradativamente, com acolhimento e aceitação. Aceitar que sim, se eu acordar às 7 horas da manhã, eu não vou render, eu ainda estou sonolenta. Não é nem justo com o outro, percebe? Se você vai lá em algum lugar fazer um movimento para o outro, você sabe que você não tem como fazer, e você vai lá e aceita, você vai passar por cima da sua integridade e vai oferecer migalhas, porque você não está na sua inteireza, você não está ali podendo fazer aquele movimento naquele momento, porque você não dá conta. Percebe que a gente vai moldando uma coisa de hipocrisia, com muita falta de verdade, por causa do mau conhecimento de suas potências, de suas habilidades, dos seus quereres. A gente não vai vivendo a nossa autenticidade e vai se moldando. E aí essa frustração que tá aí. E a gente complica tanto. Muita coisa que acontece na nossa vida são por complicações que nós mesmos vamos fazendo. Que nós mesmos vamos buscando. Parece que a coisa às vezes é tão simples que a gente precisa de dificultar. Depois a gente reclama que tá difícil. E a gente fica querendo novamente simplificar, só que a gente não sabe como.